Seja bem-vinda aqui ao Vitrine do Concurseiro. Hoje nós vamos resolver aulas de questões aqui, principalmente de raciocínio lógico, referente à nossa aula número 2. Se você não assistiu, fica aqui meu convite para que você também assista, para que você possa aprofundar a partir dessas questões o que nós vimos também ao longo desse período, ok? Vai te ajudar muito. Bom, eu sou Kelly. Já quero te fazer o convite para se inscrever, né? Deixar a chuva de likes. Use o campo aqui dos comentários também para você deixar suas dúvidas, seus comentários e também sugestões. Nós vamos ler cada um atentamente aqui e responder você. Bom, quero falar uma coisa muito importante que eu falo desde a primeira aula de raciocínio lógico. Essa matéria, ela é uma matéria que nós não costumamos mergulhar, aprofundar no nosso ensino básico, né? Muitas pessoas vão ter acesso a raciocínio lógico já na faculdade, ou até mesmo só quando vai estudar para concurso público. Então, minha dica aqui é que você sempre busque ter muita paciência. E o grande segredo para você realmente entender é, como eu falo, você tem que sentar e escrever e praticar, principalmente quando a gente está falando de tabelas, e principalmente quando a gente está falando de símbolos aqui das conjunções, e principalmente aqui outras, né, de junção também. É muito importante a gente realmente praticar. Então, quanto mais você praticar, melhor. E praticar, às vezes, a gente acha que só assistir vai resolver tudo. E às vezes não. Às vezes você precisa um pouquinho mais para poder entender de fato todo o conteúdo que é necessário aqui de raciocínio lógico, porque ele pede isso. Pede principalmente muita disciplina e muita atenção nossa, tá bom? Persistência que eu posso também dizer, não desista, por mais que pareça ser difícil no início, conforme você vai praticando, vai melhorando, tá bom? Então, vamos lá abrir aqui a questão de baterias. Nossas baterias aqui são 10 questões que iremos resolver hoje. Vamos começar aqui com a nossa primeira questão, que ela vai pedir o quê da gente? Deixa eu até ajustar aqui para que a gente possa olhar melhor, tá certinho? Aí, Prefeitura Flores da Cunha, 2022. Analise as sentenças abaixo. Aí tem a primeira. Lucas é médico ou João é engenheiro? Segundo, João é alto e Paulo é professor. Terceiro, Antônio é gaúcho ou Carlos é mecânico. De acordo com as proposições acima, assinale a alternativa que representa corretamente uma proposição composta. A, apenas 1. B, apenas 2. C, apenas 3. D, apenas 1 e 2. E 1, 2 e 3. Bom, vamos analisar uma por uma. Quando a gente para falar que Lucas é médico ou João é engenheiro, esse ou aqui é o que liga, né, as proposições simples. E nós temos Lucas é médico, a primeira proposição aqui. Mas depois a gente tem João é engenheiro. Esse ou é o que faz, principalmente, a gente reconhecer que é uma proposição aqui composta, né? Então, a gente analisa por conta desse ou, que é um conectivo, tá bom? Observar se há conectivos ou não. Quando eu falo João é alto, é o primeiro. Paulo é professor. Esse e está ligando essas duas proposições que são simples, né? João é alto de um lado e Paulo é professor do outro lado. Então, sim, esse e também tem um papel aqui fundamental de conectivo. E, por fim, Antônio é gaúcho, primeiro momento, e depois Carlos aqui é mecânico. Ah, e esse ou também está sendo como conectivo. Então, aqui, a nossa análise que a gente faz aqui é ver que tanto a 1, a 2 e a 3, sim, são proposições compostas. Então, se eu tiver que procurar o que a minha questão fala, assinale a alternativa que representa corretamente, apenas a 1? Não, porque tem a 2 e a 3 também. Apenas a 2? Não, falta a 1 e a 3. A 3 está excluindo a 1 e a 2, que também são. Apenas 1 e 2 está excluindo a 3. Então, tem que ser aqui a presente 1, 2 e 3. E no caso aqui é a letra E. Ok? Muito tranquilo. Procuremos sempre encontrar, então, os conectivos aqui para que a gente possa identificar se há uma proposição composta, tá? Muito tranquilo. Segunda questão. Prefeitura de Santana de Parnaíba 2022. Considere a proposição A, né? A gente tem o P aqui com esse símbolo, mas esse outro símbolo do que, para que a proposição A
né, que é essa primeira, seja falsa, A, basta que a proposição P seja verdadeira ou que a proposição Q seja falsa. B, basta que a proposição P seja falsa ou a proposição Q seja verdadeira. C, é necessário que a proposição P seja verdadeira e que a proposição Q seja falsa. E D, é necessário que a proposição P seja falsa e que a proposição Q seja verdadeira. Bom, vamos respirar aqui um pouco antes da gente passar a responder, né? Resolver essa questão. Porque quando a gente fala esse P, que tem esse símbolo aqui, só com Q, né? A gente vê que ela é verdadeira, sem levar em consideração esse símbolo aqui, que a gente tá vendo aqui onde eu tô bem com o mouse, em cima. Quando ambas são verdadeiras, ou seja, quando eu pego a preposição simples P e a preposição simples Q, elas são verdadeiras, a gente vê que ela é verdadeira. Tranquilo? Nas outras possibilidades, né, demais casos, quando eu tenho P, né, que tem essa conexão aqui, que ela é falsa, eu tenho que sempre observar, né? Vai ser sempre falso, tá? Dos demais casos. Então, ambas têm que ser verdadeiras, P e Q, para que seja verdadeiro. Quando as ambas não são verdadeiras, o resto vai ser tudo falso. Essa é a regrinha. Lembra da aula que a gente viu? Teoria? Tá com dúvida, vai lá na teoria. Então, a questão nos pede o quê? Que o P, né? A gente vê aqui o símbolo, que é o mesmo símbolo que aqui é da negação, tá? De que eu vou ter que ver, ela vai ser verdadeira quando P e o tiozinho aqui, né? Do que, né? Negação de que é verdadeira. Tá? Nos demais casos, o P aqui com a negação do que, a gente vê aqui uma conjunção, inclusive. De junção, na verdade. A gente vê esse símbolo aqui, que é falso, ok? Então, toda vez que a gente vê o P, essa estrutura aqui, ela é falsa. Então, para que ela seja falsa, eu preciso que o P seja falso, e que, principalmente, quando a gente olha que a negação desse que, ela não é bem falsa, né? Lembra? Tá negando, então, se eu tô falando que é negação, ela é realmente o que aqui é verdadeiro, né? Então, a letra aqui, a questão correta, basta que a proposição P seja falsa, como eu falei, né? O P precisa ser falso, e que a proposição Q seja verdadeira, que no caso, realmente, é uma negação. O P aqui é falso e aqui o Q, no nosso caso, é verdadeiro, porque é uma negação mesmo, tá bom? É a letra B, a alternativa B. Bom, vamos para a terceira questão. IFMT 2022. Considere a proposição. Adeline namora, mas não consegue casar. Nessa proposição, o conectivo lógico é A, disjunção inclusiva, B, bicondicional, C, disjunção exclusiva, D, condicional ou E, conjunção. Bom, Adeline, se a gente observar, ela namora, é o primeiro momento. Esse mais aqui é o conectivo, tá? Esse mais, o conectivo é de conjunção, que é aquele mesmo quando a gente para analisar a estrutura do E, né? Então, é o mesmo, então a gente chama de conjunção. Então, a alternativa aqui é a letra E, conjunção. É só você buscar o conectivo aqui, onde é, no caso é o mais, né? A gente sabe, a gente estudou na aula teoria. Então, a gente consegue resolver questão bem facinha, né? É só você acabar entendendo quais são os conectivos. Tá bom? Letra E. Quarta questão. Agraer 2022. Considere as seguintes sentenças. P. Cachorro podem voar? De que? Tiago é inteligente? É correto afirmar que a sentença P, né, esse símbolo aqui, com a negação do E, é A. Cachorros não podem voar. B. Tiago não é inteligente. C. Cachorros podem voar e Tiago é inteligente. D. Cachorros não podem voar ou Tiago não é inteligente. E E. Cachorros podem voar ou Tiago é inteligente. Bom, vamos olhar para as proposições aqui. Essas proposições bem simples. Primeiro a P, né? A gente vamos entender. Cachorros podem voar, né? Cachorros podem voar. E aqui é Tiago é inteligente. Quando eu olho para a sentença aqui, né? Esse símbolo negação do P,
Esse símbolo aqui para cima, parece um V, né? Ele significa que é uma disjunção inclusiva. Então, da negação do que. Então, é negar os dois, né? Tanto P quanto o Q. Então, negar o P fica cachorros não podem voar, tá? Então, eu estou negando o P. Negando o P é cachorros não podem voar. E negar, né, também o Q significa falar que Tiago não é inteligente, porque ambas as sentenças aqui são declarativas, afirmativas. Então, se eu tenho uma negação, vão virar todas não. Aí eu tenho que entender qual que é esse conectivo aqui. Ah, tá, é a disjunção inclusiva. Que é o que, se a gente olhar para nossa tabela, né? A disjunção inclusiva é o ou. É o ou. Então, cachorros não podem voar. Ou Tiago não é inteligente. Olha só como vai ficando mais fácil, né? Conforme a gente vai estudando aula após aula, né? Vemos a teoria, agora vemos na prática, vai ficando mais fácil a gente poder acostumar com isso. Então, a letra aqui correta é D. Cachorros não podem voar. Ou Tiago não é inteligente. Porque é o que ele pede aqui. A sentença é essa aqui, ó, negação de P, que é uma disjunção inclusiva de negação de Q, que é assim que a gente lê na vida, tá bom? Raciocínio lógico. Muita calma, muita paciência, tá bom? Letra D. Questão 5, IFMA, 2023. Deixa eu ver se dá para ver aqui certinho. Dá, tudo certo. Considere as proposições compostas a seguir. P. Paulo vai ao IFMA e Paulo é carioca. Q. Ou Paulo vai ao IFMA ou Paulo é carioca. Sabendo que as proposições P e Q têm o mesmo valor verdade, ou seja, ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Então, é correto afirmar que A. Paulo vai ao IFMA. B. Paulo é carioca. C. Paulo não vai ao IFMA e Paulo não é carioca. D. Paulo vai ao IFMA e Paulo não é carioca. E E. Paulo não vai ao IFMA e Paulo é carioca. Bom, vamos lá. Analisar uma por uma. Ainda vou dissecar um pouquinho mais cada uma delas, tá? Porque primeiro eu vou olhar para o Paulo vai ao FMA e Paulo é carioca, né? Eu vou distinguir ela em duas proposições simples. Paulo vai ao FMA e o segundo momento vai Paulo é carioca, tá? Então, o conectivo aqui que vai ligar é o E. Vai ao FMA e Paulo é, né? Quando a gente olha para Q, a gente está olhando para duas composições também simples. Primeiro que Paulo vai ao FMA e depois que Paulo é carioca. Só que aqui a gente tem um ou, né? Que começa nessa estrutura básica ou. Paulo vai ao FMA ou Paulo é carioca. Veja só. A questão está me pedindo aqui para que a gente observe esse símbolo aqui, cadê? P, né? Que é uma conexão, que é aquele Vzinho para baixo, tá? Que é o chapéuzinho. E depois o V, né? O verdadeiro com o tracinho embaixo, né? O mesmo valor, lógico. Ele quer que tanto o P, que é desculpa, gente, é a conjunção, e o OU é a disjunção, mesmo valor na última linha, tá? Nos dois casos. Quando a gente para olhar a tabela de verdade, né? A gente vai ver que nós vamos ver que P, Q, quando a gente P e Q, né? Que é a conjunção, a gente vai ver que na última linha é tudo falso, falso, falso. Quando a gente monta a tabela verdade, tá bom? Monta aí para você, inclusive, poder praticar. Aí a gente vai ver o que mais? Na disjunção inclusiva, que é o P, Q, e a gente olha o P de junção inclusiva de Q. Na última também vai dar falso quando a gente monta. Então, mesmo valor aqui na última linha. Então, o P deve ser falso e o Q também deve ser falso para que a gente consiga montar, né? Por causa do valor, lógico, da última linha dessas tabelas verdades, dessas duas situações, tá? Porque nós temos dois casos. O P e o Q. Aí nós vamos ver que é negar o P, né, de junção aqui, nega também o Q. Paulo não vai ao IFMA e Paulo não é carioca. Por conta da resolução lógica da última linha, tá? Então, a letra correta aqui é a letra C, que vai nos falar Paulo não vai ao IFMA e Paulo não é carioca, tá? Então, a gente vai sempre observar
aqui o que ele pede. Já que ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Então, são ambas falsas. Paulo não vai ao IFMA e Paulo não é carioca. Tá bom? Muita atenção por conta da última linha da tabela verdade delas. Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Lembra que eu falei que é muito importante que mantenhamos muita calma na hora de resolver essas questões? Vai ser extremamente importante que a gente tenha paciência na hora de executar as questões. Vamos para a sexta. Chuva de likes aqui, hein? CRMV 2022. Admitindo que as proposições Pedro é o pai de Anderson e Vladimir é o pai de Pedro são verdadeiras, e que a proposição Rosiane é neta de Rodolfo, é falso. Então, as duas primeiras são verdadeiras e essa última é falsa, né? Julgue o item. Aí ele pede. Se Rosiane é neta de Rodolfo, então Pedro é o pai de Anderson. É uma proposição falsa. Bom, ele manda a gente julgar esse segundo item. Vamos olhar primeiro para o primeiro. Vamos lá. R, a gente vai chamar aqui Rosiane é neta de Rodolfo. Vamos chamar ela de R, tá? Proposição R. Depois nós vamos ver a P, que Pedro é o pai de Anderson. A questão pede, né, dentro desse R, né, se Rosiane é neta de Rodolfo, então Pedro é o pai de Anderson. Olha só os conectivos aqui, se e então. Então a gente busca o quê? O R é falso, como ele disse. E o P é verdadeiro. Então, nós temos aqui condicional, né, do R, com aquele símbolo, né, da setinha condicional para o P, onde eu tenho que o R é falso e o V é verdadeiro. Para que isso aconteça, ele vai me falar, se isso acontecer, é verdadeiro. Na verdade, aqui é o contrário, né? A condicional aqui é falsa, quando somente a primeira parcela for verdadeira e a segunda for falsa. Então, na prática, sim. Ele quer que uma seja verdadeira e a outra falsa. Mas na questão ela me passou o contrário. A primeira parcela ela é verdadeira e a segunda falsa. Então, não é. Está errado aqui, tá? Então, é uma proposição falsa? Na verdade, não. Está errada, tá? Porque para ela ser, a gente precisaria que fosse o contrário, tá? A primeira parcela sendo verdadeira e a segunda falsa. A primeira parcela é a proposição R, tá? E a segunda é a proposição P. Lembra? A R, Rosiane, é neta do Rodolfo, tem que ser falsa. Na verdade, tinha que ser verdadeira, né? Ele está falando que é falsa. Então, a segunda parcela que deveria ser falsa, né? Ou seja, o Pedro, que é o pai do Anderson, deveria ser falso, não o contrário, tá bom? Meu povo, é muito importante a gente ter paciência para resolver essas questões, tá? É o que eu peço para vocês, porque tem umas que são mais chatinhas, ó. Tem umas que são mais chatinhas, agora que eu vi que tava tampando. Tem algumas questões que a gente precisa ter muita paciência e refazer, tá bom? Se você não entender da primeira vez, tá bom? Que a gente parar aqui e explicar. Sétima questão. Sendo P, Q e R, ó, proposições, né? Simples. 3 proposições. Julgue o item. Se P é uma proposição falsa, então P, aí que símbolo que é esse aqui? É o símbolo de P condicional, tá? A setinha para um lado pro outro. Aqui no programa não pegou. É sempre verdadeira. Bom, quando ambas as proposições aqui têm o mesmo valor A, lógico, elas vão ser verdadeiras, tá? Então, muito importante observar. Se a bicondicional de P e Q é verdadeira, é porque ambas têm o mesmo valor lógico. Mas quando a gente para olhar o P, que é igual, né, falso, é uma proposição falsa, como ele está falando, e a Q é verdadeira, não deu. A gente está falando de uma bicondicional que é falsa aqui, porque a gente não vê que é sempre verdadeiro. Para ser sempre verdadeiro, a bicondicional tinha que ser os dois valores lógicos ao mesmo tempo, ou seja, verdadeiro e verdadeiro. O P devia ser verdadeiro e o Q é falso, mas não é o que ele está falando aqui.
Olha como essa questão é fácil de a gente perceber, né? Bicondicional, tem que ver que os dois valores têm que ser verdadeiros. Se os dois valores forem falsos, Kelly, não tá valendo. Tá, a gente olha assim, na verdade, tá valendo porque os mesmos valores lógicos, né? Se é verdadeiro, verdadeiro ou falso, falso. Bom, então, como aqui um é verdadeiro e outro é falso, eu não vou ter uma bicondicional aqui, né? Porque ela sempre vai precisar ser ambas verdadeiras. Então, tá errado. Não é sempre verdadeiro aqui, não, tá? Não é sempre verdadeiro, não. Se uma for falsa e outra verdadeira, tá bom? Então, cuidado. 8ª questão, IPE, Saúde 2022. Considere que o valor lógico da sentença A é a falsidade. O valor lógico de B é a verdade. E o valor lógico de C é a falsidade. Sobre isso, assinale verdadeiro, se for verdadeiro, ou F de falso. Então, nós temos aqui, né, esse o primeiro ponto, o segundo e o terceiro aqui, né, com todos os símbolos. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é, né, quer saber se é verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 falso. O que a gente preenche aqui, né? Vamos lá. Vamos observar que A e C, nesse primeiro caso aqui, A e C, ele fala que é verdadeiro. Não, vamos ver a primeira questão, né? Na verdade, que a questão fala. A e C são falsos e B sempre vai ser verdadeiro. Então, quando eu paro para olhar aqui, esse símbolo aqui, esse chapeuzinho B, esse A é falso e esse B é verdadeiro. É uma conjunção falsa. Um é falso incondicional. Então, eu tenho como se fosse dois falsos aqui, F e F, no final das contas. Por que eu falo F? Porque esse primeiro aqui, A e B, um é falso e outro é verdadeiro. Logo, é falso. Esse C, ele já falou que é falso. Então, eu vou ter dois Fs, que sim, constitui como uma conjunção aqui, uma condicional. Ela realmente aqui, os dois são falsos, então é verdadeiro. Ótimo. Agora, vamos olhar aqui, que aqui nós temos a disjunção, tá? Aquele símbolozinho da bicondicional que vai e volta, tá? A setinha vai e volta, por isso que não está aparecendo aqui, que o meu computador aqui, esse programa que eu estou utilizando, não está aparecendo, não está pegando. Mas vamos lá, para bicondicional aqui. Quando a gente olha para A e a B, eu observo que A é falsa e que a B é verdadeira. Então, a disjunção aqui já virou verdadeira. Ok. Ele fala que a C, nesse caso, ela vai ser verdadeira. Por quê? Porque é a negação do C. O C normal é só a falsidade. Quando eu venho com a negação do C aqui, que ele tem, né? Na verdade, o símbolo também tem uma negação aqui. Não é só a setinha que tá faltando, tá? Tá faltando aqui também a setinha de... a negação, na verdade, que tem a negação também, tá? Que não tá aparecendo. Que eu posso até colocar, né? A negação aqui. Negação do C. Significa que ela é verdadeira, porque sem a negação ela é falsa, como eu falei, né? Então, fica verdadeiro, verdadeiro. Ambos valores lógicos iguais. A bicondicional aqui é verdadeira. Ótimo. Então, a primeira foi verdadeira, né? Se eu quiser, eu posso até marcar aqui já como verdadeiro. E aqui também, ó, vou colocar como verdadeiro. Ótimo. E a última. Negação de A, né? Um valor aqui acima, chapeuzinho de B, que vai me dar uma condicional aqui de C. Não tem negação da C, então eu já sei que ela é falsa. Mas vamos observar aqui. A A é uma negação. Então, ela vai ser verdadeira, porque até então ela estava sendo sempre falsa, lembra? Aí, quando eu olho para B, ela continua sendo verdadeira, lindamente. Falsa, verdadeira. Com verdadeira, ficou verdadeiro. Então, agora eu tenho uma verdadeira e uma falsa. Valores lógicos diferentes aqui, meu Deus do céu. Ambas proporções com valores diferentes. Uma é verdadeira, outra é falsa. Aqui virou falsa. Tá? A gente observa que dentro da condicional, ela precisaria estar com os dois valores iguais. E a condicional não pede, então é falsa. Gente do céu. Gente do céu. Observando a sentença, né, como um todo, aqui a alternativa mais correta é a letra B. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Muito interessante, não? Nona questão, deixa eu puxar aqui para podermos ver melhor. PMSP 2023, deixa eu até vir aqui com a minha folha também certinha, na nona questão. Aí. São logicamente verdadeiras as seguintes afirmações. 1. Eu sou casado ou eu não sou policial. 2. Eu não tenho filho e eu não sou casado. A partir dessas informações, pode-se afirmar que A. Eu não sou casado, sou policial e não tenho filho. B. Eu não sou casado, não sou policial e não tenho filho.
C, eu sou casado, sou policial e tenho filho. D, sou casado, não sou policial e tenho um filho. Bom, vamos observar primeiro, vamos destrinchar nessas proposições. A primeira que eu vou observar é eu tenho filho, e vou deixar tudo afirmativo, tá? Porque ele fala afirmações, então tem que lá. Eu tenho filho, depois eu sou casado e depois eu sou policial, tá? Deixei todo mundo afirmativo. A primeira questão, ela vai falar que o C, né, tem uma disjunção inclusiva aqui da negação do P, né? Então, eu sou casado ou eu não sou policial. É isso que ele está me falando no primeiro momento. É assim que eu escrevo com os símbolos, tá bom? Então, a segundo momento, ele vai me falar que há uma negação do F, né? Que aí significa que eu tenho filho, que vai vir com uma conjunção, porque agora mudou, né? Uma conjunção da negação de C. Você continua negando aqui. Ou seja, eu não tenho filho e não sou casada. É isso que ele está falando no segundo momento. Aí a gente tem que observar. Quando a gente vai falar da conjunção aqui do primeiro caso, aqui desse segundo caso, na verdade, ambas precisam ser verdadeiras para que a minha conjunção seja verdadeira. E o segundo caso, né, da disjunção, né, que é o ou, né, ela para ser verdadeira não pode ser ambos falsos, ou seja, só o C é falso e o P é verdadeiro, né? Então, ambos não podem ser. Então, ambos os casos são verdadeiros aqui, porque o primeiro momento, o C é falso, o segundo P é falso. Tá. Na verdade, o C é verdadeiro, né? E o P é falso. Aí, quando eu vejo, eu não tenho filhos e não sou casado, ambos precisam ser verdadeiros. Sim, eu não tenho e não tenho. É o que ele tá me falando aqui, realmente, de fato. Todas as pressuposições simples aqui, elas são falsas. Então, como é que fica aqui no nosso rolê? Eu não sou casado, então o símbolo, né, da negação é verdadeiro. Não sou policial, então a negação de P também é verdadeiro. E não tenho filho, né, que é a negação do F, que também vai ser verdadeiro. A gente tem que sempre observar, né, o que a questão tá pedindo pra gente aqui na prática. Como é que a gente escreve essas frases com símbolos, tá? E aí, como é que fica na respectiva, né? Como é que a disjunção inclusiva comporta? Como a conjunção se comporta, tá bom? Por fim, nossa 10ª questão. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Dá pra ver tudo certinho. 10ª, TCU 2004. Suponha que P represente a proposição hoje choveu, Q represente a proposição José foi à praia e R representa a proposição Maria foi ao comércio. Com base nessas informações, julgue o item a seguinte. A sentença hoje não choveu, então Maria não foi ao comércio e José não foi à praia pode ser corretamente representada por. Aí nós temos aqui a negação do P, condicional da negação do R, que aqui nós vamos ter a conjunção negativa daqui. Tá? É assim que a gente vai ler de agora em diante. Então, nós vamos ver que aqui, quando a gente olha para a frase, hoje não choveu, então Maria não foi ao comércio e José não foi à praia, tá faltando o C, né? O C foi omitido porque eu tenho um então. E geralmente pede C, então, né? Quando a gente para olhar a condicional. Ficaria então, de uma forma, se hoje não choveu, então Maria não foi ao comércio e José não foi aqui à praia. A gente vai sempre seguir a ordem da procedência, tá? Então, a negação do P, condicional do R, né? Que a gente vai ver como conjunção da negação de que se hoje não choveu, olha só como fica. Se hoje não choveu, então Maria não foi ao comércio. Tá? Realmente, tá seguindo aqui. Tá seguindo, ó. Não, Maria não foi. Maria aqui é como ele disse, é o R. A conjunção aqui correta, né, da conjunção mesmo é o E, tá certo? Poderia ser mas também, né? José não foi à praia, que é a negação do próprio que. Tá certinho, né? É uma questão que foi basicamente dada de presente aqui para que a gente possa, inclusive, interpretar. Se hoje não choveu, então Maria foi ao comércio e José não foi à praia. É a sentença realmente que ele colocou aqui na questão. A questão nos estava pedindo para colocarmos se era verdadeira ou falsa. A gente veio e colocou verdadeira e ela me deu a questão aqui como verdadeira. É verdadeiro. Corretíssimo. Ok, meu povo. Agradeço a presença de vocês aqui hoje. Nos vemos nas próximas aulas. Até mais.